Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que começamos mais uma vez um breve comentário sobre a lição bíblica deste dia 6 de agosto, que vai tratar sobre o tema desconstrução da masculinidade bíblica. É um tema muito atual e eu gostaria de trazer para vocês alguma informação, contribuir para que o professor, o aluno que está a ouvir esse material possa também estar enriquecendo a sua aula, tá bom? A descontinuidade da masculinidade bíblica, a desconstrução, perdão, da masculinidade bíblica, ela traz aqui nos objetivos dessa lição 3 observações, 3 pontos. O 1 é falar sobre a masculinidade bíblica que provém da criação divina e suas características que passam, pela provisão e pela proteção familiar. No 2, destacar sobre a erosão da masculinidade bíblica e a apologia à homossexualidade e a negligência da responsabilidade masculina e enfatizar a imagem de Boaz como símbolo de uma masculinidade bíblica equilibrada. Iremos fazer aqui um comentário. Acredito que é uma lição atual e nós precisamos ter esses cuidados para que nós, na qualidade de servos do Senhor, não venhamos a ser conquistados por esse pano de fundo que os movimentos têm se esforçado para que isso venha a acontecer. Vale reforçar que isso não é de agora, mas que a cada tempo ele tem uma roupagem e, vamos dizer assim, se esmera mais, para que possa estar alcançando aqueles que estão em seu raio de atuação, de interesse. A nossa introdução fala sobre, novamente, pois na lição passada, por exemplo, tivemos diversos momentos onde o autor ele usou essa expressão, essas lições anteriores, mas sobre o movimento progressista, ele tem um conceito dessa ruptura, desse padrão bíblico da família patriarcal, e, claro, o autor ele fala que ele desconstrói essa masculinidade, alegando em especial que os valores a qual a igreja, à luz da Bíblia, ela concorda, converge, vamos dizer assim, faz parte de uma sociedade ultrapassada ou então de uma sociedade machista. Mas vale ressaltar aqui que a igreja a Bíblia, ela não é um livro machista, mas ela mostra para o homem a masculinidade, que é algo diferente do machismo, Assim como a mulher tem de mais belo a sua feminilidade, o homem tem a sua masculinidade, e não é o machismo. Então, nesse contexto, essa masculinidade dos nossos dias, irmãos, ela está indo de encontro àquilo que originalmente Deus ensinou para que o homem o praticasse. Então, está relativizando esse modelo bíblico e desconstruindo esse modelo original a qual Deus ele produziu para que a humanidade ela crescesse de uma forma sadia. No tópico 1, quando vai falar sobre a masculinidade bíblica, o autor ele é taxativo, pois a Bíblia ela não relativiza, ela é absoluta. Ela diz que só existe macho e fêmea. Não existe um outro termo para a sexualidade humana. Ou ele é macho ou ele é fêmea. E o autor ele traz isso com muita propriedade, claro, pois ele vai precisar, se vai falar sobre a masculinidade, ele precisa iniciar necessariamente ratificando esse modelo bíblico que nós temos, embora muitos tenham tentado desvirtuar essa verdade, mas vale, e eu reforço, com empenho, que isso não existe. Deus criou macho e fêmea, e assim a humanidade é e será até o final dos seus dias. Logo na sequência, ele vai falar sobre a característica da masculinidade, a qual está lá no Gênesis, capítulo 2:15. Deus criou o homem e o colocou lá para lavrar,
e guardar. Daí, irmãos, chega uma, vamos dizer assim, em primeira mão, as mazelas que têm ocorrido na humanidade e na proporção, claro, que temos visto em nossos dias. Porque quando você inverte papéis, você abre uma lacuna sem precedente para outros danos que vêm acompanhando essas situações. Então o homem, ele foi constituído para o trabalho, ele precisava cultivar, fazer a terra produzir e guardar e proteger e amar. E o que é que, vamos dizer assim, a realidade atual tem obrigado as famílias? Inverter-se esses papéis, ou então, em outro caso, em outra, vamos dizer assim, outra vertente, em outra visão, você simplesmente não observar que isso faz-se necessário. Nesse sentido, quando nós falamos, que está aqui grafado na carta aos Efésios 5, versículo 28 em diante, você vai ver que esse cultivar e guardar é a relação de amor que existe e que é fomentada e que cresce, que é alimentada na família. O filho, ele vai entender, vamos dizer assim, as obrigações de seu pai, pois os seus filhos verão, estarão observando ele sendo um provedor, sendo um pai amoroso, dedicado, cultivando, protegendo a família. E isso, irmãos, é uma reação em cadeia, né? O seu descendente, ele aprende isso e passa-se de geração para geração. Então, quando a gente vê a mídia em geral buscando descontinuar essa verdade, tem afastado de dentro da família o amor, o respeito, as posições definidas, isso eu estou falando na ordem natural das coisas. E a falta de amor tem trazido aí inúmeras mazelas. Nós vamos falar ainda aqui sobre algumas estatísticas. Quando falta esse amor, quando falta essa figura masculina paterna, vamos dizer assim, o mérito da liderança, ela também se esvai. E Deus, ele deixou escrito para a igreja e para a família, para o homem, que Deus, ele era o cabeça de Cristo, e Cristo cabeça da igreja, e o homem é a cabeça da mulher. Ele é melhor do que ela? Não. Não é isso que a Bíblia fala. Então, se você que entende de outra forma, você está entendendo errado. A cabeça, ela não é melhor. A cabeça, ela é obrigada a pensar, raciocinar, razão, decisões. A cabeça, ela precisa estar muito bem alinhavada com as decisões assertivas, senão você causa um dano. Por isso, a Bíblia constitui assim. Imagina a falta disso. O que é que vai acontecer? O desmando, não é? O desmando. Então, quando falta essa figura, essa liderança, eu não estou falando da família que não tem desprovida de um pai por motivo qualquer, seja ele um incidente, seja ele perda, seja ele separação, não estou falando disso. Eu estou falando no contexto geral. Quando existe a falta dessa figura, alguma coisa vai acontecer. Então, a gente tem visto esses reflexos acontecendo em nossos dias, em nossa sociedade. E muitas vezes a coisa está feia. Não, mano. Só basta você olhar que essa figura, ela está sendo desprovida de autoridade. E não existe vacância nesse meio.
Não existe vácuo nesse meio. Se acontecer isso aí, o inimigo das nossas almas ele vai atuar. Então a liderança ela está sendo, vamos dizer assim, deturpada nos nossos dias, ela está sendo solapada em nossos dias, ela está sendo, vamos dizer assim, afrontada em nossos dias. Tudo com o intuito de promover essa situação que a gente não tem como entender diferente. Ah, não, é porque a sociedade... Não, é mentira do diabo, isso é falta de liderança mesmo. Então, o autor ele fala, nesse sentido, o exercício da liderança, o homem deve evidenciar a virtude. Aí ele elenca aqui a fortaleza, sabedoria, coragem, amor, respeito. Agora você imagine, se a sociedade conseguir tirar essa liderança num todo, como é que fica? Daí você percebe o porquê que o inimigo ele investe tanto para que perdão, venha a ser uma coisa o mais normal possível dentro da sociedade. No item 2 vai falar sobre, que se você observar, nós falamos no item 1, aí no item 2 esse declínio ele já começa a ser evidenciado, a erosão da masculinidade, a falta. Aí, hoje você já vê pessoas pregando que o sexo não é definido quando a criança nasce, mas a criança vai escolher posteriormente, né? É uma aberração. A pessoa que fala uma coisa dessa, eu não sei nem classificar, irmão, me perdoe. Eu não sei nem classificar. Mas nós temos visto isso. Por quê? A liderança, aqueles que deveriam dar-se o respeito, estão se abstendo disso. Às vezes uma coisa simples, você quer ver? Quantas famílias hoje o filho não pede mais a bênção ao pai ou à mãe? Aí depois você vai estar reclamando porque quando está adolescente, está jovem, você não tem autoridade dentro de casa. Claro, você não ensinou de pequeno. Foi você que abriu mão da sua autoridade. E Deus te constituiu autoridade. É você que está abrindo mão. Então isso, eu trouxe no seio da família, mas expanda isso. Enxergue isso como na sociedade. Quando o homem ele declina daquela autoridade a qual Deus constituiu ele. Aí, meu irmão, vem a cavalo. As destruições, afronta a tua família, a minha família. Então, hoje nós vemos aí uma crise de identidade de gênero que a mídia quer empurrar de goela abaixo. Não vai descer, filho, não vai descer, não. A igreja ainda está aqui. E a igreja não vai aceitar isso. Se você ainda não entendeu isso, entenda isso na lição de hoje, na lição deste domingo. A igreja não vai aceitar isso, não. Se você, porventura, aceitou, você não é igreja. Você já saiu a tempo, você está desviado. Porque Deus não ensina isso. E a igreja prega o que Deus ensina. Isso não nos deixa sufocado. Porque tem gente que se declina-se a aceitar uma imundície dessa dentro da sua família. Pessoas de fora influenciar a tua casa. Não deixe isso acontecer. É falta de liderança. E o mundo, o diabo, tem tirado a liderança na humanidade desse jeito e faz nascer e procriar essas imundícies em meio à sociedade. A identidade masculina, o autor ele diz, ela está associada à virilidade, à capacidade de prover, de proteger. Então, a sociedade ela tem produzido muitos, tem fomentado aos homens a se distanciarem da ordem natural das coisas. Ah, você é machista? Não, irmão, em nome de Jesus nós temos que amar. A minha esposa, a minha família, eu preciso amá-los. Mas eu tenho que saber qual o meu lugar no negócio. Eu não posso abrir mão disso, acabou. Crise de liderança. Porque o inimigo quer prover no meio da sociedade a anarquia, o desmando dentro das famílias.
Quantas famílias aí já se destruíram por causa dessa porcaria, me perdoe a expressão, que tem sido semeada em minha sociedade? Eu quero trazer algumas estatísticas para você. Divórcio. Folha Investe. Matéria dia 16 de fevereiro. Total dos dados de 2021 representou uma alta de 16,8% em relação a 2020. Divórcios batem recorde no país. Instituição de Pesquisa, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Quero ler algumas coisas para vocês. O número de divórcios no Brasil atingiu o recorde de 386,8 mil em 2021. Mostram-se as estatísticas do Registro Civil 2021, divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE. O total representou uma alta de 16,8% frente ao ano 2020, uma diferença de 55,6 mil divórcios, a maior variação em relação ao ano anterior de 2011, quando tinha 45,4%. O indicador considera tanto os divórcios judiciais concedidos em primeira instância ou aqueles por escrituras extrajudiciais. Faltando a figura masculina. Está faltando. Que figura é essa? É a figura que ama. É a figura que provê, que protege, que abraça. Você está entendendo? Você está entendendo por que o diabo ele investe tanto na dissolução, na falta de liderança, na anarquia? É para que esses dados eles venham a acontecer e cada ano venham a piorar. Eu estou lendo aqui direto online. Então, nós vemos na lição de hoje que esta figura ela tem uma referência na sociedade. Se o homem ele se comporta como um homem, como um provedor, como amoroso, como responsável, como um protetor da família, eu tenho certeza que isso aqui não teria esses números estratosféricos. 12 razões mais comuns para um divórcio. Istoé.com.br. Cada casal tem seus próprios problemas, mas alguns deles podem ser mais comuns do que você imagina, é o texto. Primeiro das 12, problema de comunicação. Eu quero que você guarde essa informação, porque aqui à frente nós vamos falar um pouco, rapidinho, só para fechar sobre esse tema. Problema de comunicação. Está causando divórcio. É que a esposa não fala mais com o esposo. É que o esposo não consegue mais falar com a esposa. A informação, a comunicação entre eles está truncada. É o que eu falo, para que haja comunicação, você tem que ter um emissor, um receptor e um meio de comunicação comum entre eles. Está faltando. Aí está tendo divórcio. Falta de amor. De acordo com os estudos publicados pelo jornal Of Sex, é um jornal americano, metade dos casais recém-divorciados apontaram falta de amor ou intimidade como a razão pela sua separação. Há esse sentimento abrange de distâncias, há esse sentimento, esse abrangente de distância que acontece ao longo do tempo. Vou ler de novo. Existe, A com H, existe esse sentimento abrangente de distância que acontece ao longo do tempo. Os dois moram na mesma casa, mas não tem intimidade. Falta comunicação. Como é que vai ter intimidade se não tem comunicação? Falta da intimidade. Não tem amor, falta intimidade. E essa intimidade aqui reforça-se. Nós não estamos falando de intimidade sexual, não. É intimidade para se conversar. Eu faço uma pergunta para você. Quando foi que tu sentou com tua esposa? Lá no teu sofá, na cabeceira da tua cama, para conversar sobre
a condição, a situação, os pormenores da tua casa. Quando eu falo casa, eu falo da esposa, do esposo, do filho, da filha, da escola, da saúde, das condições financeiras, dos gastos. Quando foi que tu sentou para conversar com ela? Falta intimidade. Isso aí também é intimidade. Não há parceria. Eu tive pessoas, conheci, né? Eu tive, assim, tempo trabalhando com algumas pessoas que chegava a dizer, não, que a minha esposa não sabe nem quanto eu ganho. Não há parceria. O quinto, vocês não estavam prontos para se casar, isso é uma mentira. Foram coisas que colocaram na tua cabeça. Vícios. As pessoas esquecem que quando casa não é mais você, somos nós, né? Falta de ensinamento, de preparo. Por que tu não conversa com quem pode te ajudar? Aí vai falar com uma amiga que já é separada, que já tem problema. Eu ouvi, irmãos, uma pessoa, eu não vou falar o nome da pessoa aqui, mas ela falou que uma colega dela chegou para ela e disse que todo homem era tóxico. Ô, meu irmão, eu não quero nem tecer comentários sobre essa expressão. Viés feminista. Violência doméstica, a gente vai falar na sequência. Traição. Falta de apoio emocional. Irmão, você imagina essas coisas, são causas de divórcio. Cansaço. Cansaço é causa de divórcio. Problemas financeiros. Senso de si perdido, não sei mais, não é interessante, eu não sei mais o que fazer. Meu relacionamento se desgastou. Perdi tempo. Então observe. A falta de comunicação, eu falei que nós iríamos retornar a ela. Por quê? Porque a falta de comunicação, que foi a primeira, desencadeou as outras demais, né? Violência doméstica. Se você não tem intimidade, não conversa, o que é que vai acontecer com a sua família? Aí no Brasil, entrou-se agora, recente, né? O crime tido de nomenclaturado feminicídio. E eu quero te mostrar algumas estatísticas aqui da Carta Capital, o site.com.br, uma matéria de 8 de março, agora 2023. O Brasil registra pico de feminicídio em 2022, com uma vítima a cada 6 horas. O Brasil registrou no ano passado, 2022, 1.410 casos de feminicídio. Em média, uma mulher foi assassinada a cada 6 horas. Os números são do Monitor da Violência, o portal G1, e do Núcleo de Estudo de Violência da USP, divulgados na quinta-feira, dia 8. De acordo com o levantamento, houve crescimento de 5% em comparação a 2021. É o maior registro de casos desde que a lei de feminicídio entrou em vigor no ano de 2015. Então, eu não quero ler mais nenhuma estatística aqui, até para não se tornar enfadonho, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você lembra que começou a acontecer inúmeros problemas familiares no período da pandemia? No período da pandemia veio uma avalanche de problemas familiares, esposa que não se batia bem com o esposo, esposa que não se batia bem com a esposa, e violência doméstica, explodiu. Por quê? Porque agora a figura masculina ela está lançada, Deus sabe em que posição, não é? Às vezes o homem sai de casa num dia, chega no outro porque está trabalhando, ou passa 15 dias fora ou 30 dias fora, mas quando chega a mulher também está trabalhando, sai o filho, está sendo terceirizado, a educação. Aí na hora que tiverem que voltar a ficar em comum, acabou, irmão, não tem mais jeito. Não se toleravam, mas eram casados antes.
Não estou aqui condenando, irmãos, nenhuma mulher que trabalha. Pelo contrário, eu te parabenizo por tu seres forte, por tu saíres da tua casa para trazer também o pão e acumular com isso o zelo pelo teus filhos, pelo teu esposo. Eu te parabenizo. Deus te ajude, te abençoe e te esforce. Mas existe um limiar que precisa ser observado. Não ultrapasse essa linha. Se você ultrapassar a linha da razoabilidade, você perderá a oportunidade de voltar e se corrigir. A família ela deve estar em primeiro lugar. Então, o inimigo tem promovido esse distanciamento da figura masculina, que é a proteção, que é a provisão. E, por tabela, tem destruído famílias sobre famílias. Tem destruído a ordem natural das coisas. Mas eu quero dizer a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, continue forte. Não venha a aderir a essa temática tão imunda para o gênero humano. Deus ainda conta com você para ser um atalaia do Senhor, e quando tu enxergares isso que vem se aproximando, proteja a sua casa, proteja a sua esposa, proteja a sua família dessa podridão que o inimigo tem promovido em meio à sociedade. Querido, eu quero que Deus continue abençoando, continue orando por nós para que Deus nos ajude, nos abençoe, nos guarde, nos dê força, nos dê saúde, em nome de Jesus, pois nós precisamos. Que Deus continue te abençoando. É sempre um prazer poder estar aqui contribuindo com esse trabalho, em nome de Jesus. Amém.